mais uma vez, graça e paz a todos que acham na casa do Senhor nosso Deus. Irmãos, para a nossa meditação nesta noite, eu convido que você abra sua Bíblia, a Palavra de Deus, no Salmo de número 122, o terceiro dessa série de mensagens sobre os peregrinos do Senhor. Salmo de número 122. Oração pela paz de Jerusalém, Salmo de número 122. Diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos que te amam. Reine paz entre os teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações, ó Deus, conforme o teu querer. O Senhor conhece as necessidades nossas, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero aqui cantar uma música, faz parte desta introdução dessa mensagem. É uma música que tem praticamente a minha idade, né? Eu não vou falar se ela é velha, se ela é nova, então fica a critério de cada um aí. Espero o nosso irmão Luciano aqui para nos ajudar. Essa música é uma música do Luiz Carvalho. Então, se tem mais tempo de igreja, deve conhecer Luiz Carvalho. Uma das músicas mais conhecidas dele, ele é aquela O Rei Está Voltando, né? E essa música que nós vamos cantar aqui, ela faz parte deste, na época era ELT, né? Se chama Um Lindo País. Se os irmãos querem, podem cantar conosco. No mundo a gente chora de tristeza. No mundo a gente ri pra não chorar. O mundo não conhece o que é o amor. O mundo não conhece o que é paz. Há um lindo país onde existe amor, onde não há guerra e nem dor, e nem dor. Há um lindo país onde existe o amor, onde não há guerra e nem dor. Quando a gente crê no Salvador e recebe dele a salvação, a felicidade vem morar para sempre em nosso coração. Há um lindo país onde existe o amor, onde não há guerras e nem dor, e nem dor. Há um lindo país onde existe o amor, onde não há guerra e nem dor.
felicidade de quem recebeu Jesus e retrata ao mesmo tempo a esperança na promessa de um lar onde lágrimas não existirão. Apocalipse fala que Deus vai enxugar nos nossos olhos toda a lágrima. E eu fico imaginando a cena, né? Chegar lá no céu e Deus enxugando as nossas lágrimas. Todas as lágrimas derramadas aqui. Paulo fala que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Aquele que diz ter Senhor Jesus como Salvador da sua vida, ele pode enfrentar todas as circunstâncias terríveis, mas a esperança dele está na vida eterna que Jesus prometeu. Diante disso, eu te pergunto: qual a sua motivação em sua caminhada cristã? Você caminha com Cristo? O que te motiva a caminhar com Cristo? O que motiva você a vir à casa de Deus? O que motiva você em sua caminhada, como nós temos falado a Jerusalém Celestial? Olha aí para o texto. O primeiro verso, o salmista diz que ele responde com alegria. Quando me disseram assim: vamos à casa do Senhor, que hoje é dia de culto. Ele fala com alegria: vamos, porque eu me alegrei. O peregrino, como nós estamos pregando, ele encontra a motivação dele na casa do Senhor. A alegria do peregrino é a casa do Senhor. Ele fica alegre ao receber o convite: vamos à casa do Senhor. O que eu quero compartilhar aqui com os irmãos nesta noite é como o peregrino, esse que está na viagem dos lugares mais distantes aqui de Jerusalém, ele estava indo em Jerusalém para fazer ou para prestar o culto a Deus. Isso aqui é um salmo de Davi. É claro que Davi não morava tão distante de Jerusalém, ou ele morava na própria Jerusalém, mas ele faz esse cântico porque ele já morou longe de Jerusalém quando perseguido por Saul, né? Ele teve que fugir de Jerusalém, ele teve que esconder nas cavernas, e creio que ele sentia saudades da casa do Senhor. Então, quando ele tinha a oportunidade de ir à casa do Senhor, ele ia com alegria. Então vamos olhar para esse texto nessa noite e ver como esse peregrino manifesta a sua alegria de ir à casa do Senhor e como nós devemos manifestar a nossa alegria, ou pelo menos para aqueles que ainda têm alguma dúvida, descobrir o que te motiva. A primeira coisa que eu chamo a atenção dos irmãos, vamos ler novamente, vamos ler juntos os versos 1 e 2 do Salmo, que é o nosso texto base. Todos aí, Bíblia aberta? A Bíblia não pode ficar fechada na hora da pregação, né? E pode usar, claro, pode usar o celular também, o aplicativo, não tem problema. Todos juntos, então? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, parar os nossos pés nas suas portas, ó Jerusalém. O peregrino, irmãos, ele manifesta a sua alegria pela casa do Senhor. E essa casa do Senhor o deixa maravilhado. Ele encontra alegria na adoração a Deus. A resposta ao convite é uma afirmação disso, é uma prova. Eu fiquei alegre, me convidaram: vamos lá na casa do Senhor. E com alegria eu respondi: vamos. Ele foi tomado de grande alegria. Por isso, a peregrinação dele, de onde ele morava até a casa do Senhor, não era um peso. Ele não estava indo para a casa do Senhor como se alguém tivesse, como se um animal estivesse indo para uma abatedouro. Ele estava indo para a casa do Senhor com alegria. Isso faz enorme diferença, porque o salmo anterior, nós falamos dos perigos da viagem, lembra? Eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Ali ele está retratando os perigos da viagem. Aqui, mesmo que a viagem fosse perigosa, a viagem não era um peso, mas a viagem para a casa do Senhor era uma alegria. O salmista não diz assim: eu fiquei preocupado. E agora?
vou à casa do Senhor, mas será que eu tenho condições? Será que essa viagem é muito perigosa? Não, ele diz, alegrei-me, porque, irmãos, o destino dessa peregrinação toda é a casa do Senhor. A alegria dos peregrinos estava no encontro com Deus, na casa de Deus. É claro que Deus está em todos os lugares, mas o estar na casa de Deus era um momento mais do que especial. Então, quando eles caminhavam para Jerusalém, eles não estavam indo para um passeio turístico, porque Jerusalém era a principal cidade de Israel, era a capital de Israel, era uma cidade bonita, não. Eles iam para Jerusalém com alegria, porque lá era o centro da adoração. Centro da adoração, não o único lugar da adoração. Porque ali estava o templo, e o templo do Senhor apontava para a presença de Deus no meio do seu povo. O peregrino não estava simplesmente viajando para um lugar, ele estava indo adorar a Deus. Diante disso, nós, irmãos, o culto que nós prestamos a Deus não pode ser algo secundário em nossas vidas. O culto que nós prestamos a Deus, foi muito bem dito aqui no início, né? Ele tem que ser prioridade em nossas vidas. Prioridade. Por isso, o culto que nós prestamos a Deus não pode ser mais apenas uma atividade entre várias que nós temos no nosso dia a dia. Por isso, o culto que nós prestamos a Deus não pode ser assim, um momento em que eu vou, porque lá eu vou encontrar o irmão que eu não vi durante a semana. É bom encontrar o irmão que eu não vi durante a semana, mas essa não pode ser a nossa motivação. O culto que nós prestamos a Deus não pode ser assim, se eu tiver tempo, eu vou ao culto. Se sobrar tempo, eu vou ao culto. Se eu não estiver cansado, eu vou ao culto. Se não aparecer mais nada interessante, não tem nada para fazer, eu vou ao culto. Não, não é isso que o salmista está falando. O salmista responde com alegria: eu vou com alegria à casa do Senhor. Eu fui convidado e eu vou com alegria. Eu preciso perguntar para cada um aqui nesta noite: você ainda se alegra em cultuar a Deus? Você tem alegria em cultuar a Deus? Irmãos, eu não estou falando de você ouvir uma boa música cristã durante a semana. Isso é bom, continue fazendo uma boa música cristã. Ou ouvir pregadores sérios durante a semana. Isso também é bom. Eu estou falando em você vir à casa de Deus. Você ainda manifesta alegria, você tem essa alegria de vir à casa de Deus. Você fica ansioso, desejoso, que o domingo chegue depressa, para que eu possa ir à casa do Senhor. Eu não estou falando, como já disse, de apenas encontrar irmãos e amigos. Eu não estou falando de participar de uma boa programação da igreja, mas eu estou falando em adorar o Deus vivo, em espírito e em verdade, no que nós chamamos de culto público, que é o culto que nós estamos realizando neste momento, com a porta aberta, para quem quiser entrar e participar. Porque é um privilégio. Em muitos lugares, a igreja se reúne de forma escondida, e eles têm que olhar com atenção quem é que está entrando, para ver se não são pessoas infiltradas com o objetivo de denunciar, de prender aqueles ali. Nós temos o privilégio de nos reunir de forma tão aberta, tão escancarada. Nós colocamos em nossas redes sociais: hoje tem culto. E assim, várias pessoas sabem que hoje tem culto. No domingo à noite tem culto na igreja presbiteriana de Antônio Dias, como em outras igrejas espalhadas, não só na cidade, como por todo o nosso país. Isso é um privilégio. Por isso, irmãos, o cristão não pode olhar para o dia do Senhor, que é o domingo, como uma interrupção da sua vida. Hoje é domingo, eu tenho que interromper os meus afazeres, porque hoje é dia de culto. Não, pelo contrário. Os meus afazeres eu tive de segunda a sábado. Hoje é o dia do Senhor, e isso eu tenho que ir com alegria. Porque quando a igreja se reúne, todos aqui presentes, todos nós, sem exceção, somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. E nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, nós nos reunimos para orar, nós nos reunimos para cantar, e tudo isso é um culto ao Senhor. Este é o momento em que nós, como igreja, somos chamados a nos reunir diante do nosso Deus. Nosso culto acontece sim durante a semana,
Mas o ponto máximo, o ápice, é quando nós nos encontramos aqui. Nesse dia, nesse momento que é reservado para cultuar ao Senhor. É um convite que nos é feito. No Salmo 95, versos 1 a 3, o salmista escreveu assim: olha, vinde, cantemos com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao encontro com ações de graça, vitoriemos com salmos, ou seja, cantemos a Ele, porque o Senhor é o Deus supremo e grande Rei acima de todos os deuses. Então, a primeira maneira como o peregrino manifesta a sua alegria é de ir à casa do Senhor, e ele fica maravilhado. E o texto diz para nós que quando essa viagem dele chegando ao fim, ele chega em Jerusalém, ele não entra em Jerusalém, ele fica parado e olhando assim a maravilha que é a cidade de Jerusalém. No nosso caso, é vir e contemplar, olha que maravilha que é a cidade celestial que o Senhor tem reservado para que nós possamos morar. É no culto que nós vamos nos maravilhar, aprender a ver a beleza, como também foi lido aqui, contemplar a beleza da santidade do nosso Deus. É no culto público. Nós vamos ficar extasiados. Esse é o nosso Deus. Quão grandes coisas Ele reservou para nós. Por isso nós devemos cultuar Ele com alegria. Nosso culto, a nossa vinda à casa do Senhor não pode ser uma programação em que eu tenho que cumprir. Eu tenho que dar um pouco do meu tempo a Deus. Não. Todo o nosso tempo já é de Deus. Se Ele quiser tirar o nosso tempo, Ele tira. Mas Ele, pela sua misericórdia, Ele não faz isso. E é mais um motivo para nós cultuarmos ao nosso Deus. O peregrino, ele manifesta também a alegria em ir à casa do Senhor, porque é na casa do Senhor que ele vai encontrar os irmãos. Veja, primeiro na casa do Senhor ele vai estar maravilhado com a grandeza do Senhor, com a grandeza desse Deus. E na casa do Senhor ele vai encontrar os irmãos, e assim ele tem vontade de congregar. Veja os versos 3 a 5, então. Ele chega em Jerusalém, que está construído como cidade compacta. Cidade, não existe cidade de uma só pessoa. Então tem várias pessoas ali. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graça ao nome do Senhor. Lá em Jerusalém, falando isso, é um trono de justiça, o trono da casa de Davi. Primeiro que a alegria, ela é algo que tem que ser individual. Eu não posso ficar alegre por você, assim, a alegria você tem que manifestar, como eu também tenho que manifestar. Mas, por outro lado, a alegria não é algo exclusivo de uma única pessoa. O texto nos diz aqui que ela está presente também em outros peregrinos, porque não era apenas um viajante, eram diversos viajantes. O salmista diz: lá sobem as tribos do Senhor. As 12 tribos de Israel, espalhadas por todo o território, elas subiam para Jerusalém para cultuar ao Deus de Israel. O salmista começa a contemplar Jerusalém. Ele vê uma cidade que está reunida. Imagina, eram 3 festas ao ano e que ele tinha que participar de pelo menos uma dessas festas. Imagina o movimento que estava aquela cidade. E ele para maravilhado. É tão bom daqui da frente, quando eu olho e vejo a maioria dos bancos ocupados, como está essa noite. Essa é a sensação do salmista. Ele fica maravilhado ao ver a cidade cheia de outros irmãos que foram para lá para adorar ao Deus de Israel. Ele não só vê uma cidade reunida para adorar, mas ele vê algo ainda mais importante. O salmista tem aqui um senso de pertencimento. Ele fala assim: olha, eu sei a quem eu pertenço. Quando ele diz: para onde sobem as tribos de quem? Como diz o texto? Olha aí no final do verso, melhor, o início do verso 4, para onde sobe as tribos do Senhor. Ele sabe assim: olha, eu sei a quem eu pertenço, e por isso eu adoro, eu louvo a esse Deus a quem eu pertenço. As tribos do Senhor, irmãos, não eram simplesmente indivíduos isolados, era um povo. A peregrinação conduzia pessoas diferentes para o mesmo lugar.
tribos diferentes para o mesmo lugar, famílias diferentes, com histórias diferentes. Como aqui, nessa noite, né? Cada um passou por uma história durante a semana, durante o dia, para estar aqui neste momento. Alguns por enfermidade, outros por algum outro tipo de dificuldade. Talvez alguns nem dificuldade teve durante a semana, só alegria. Mas são histórias diferentes onde nós estamos aqui. Essa é a beleza da comunhão. Por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 25, fala assim: olha, não deixe de congregar, não deixe de participar da comunhão. Paulo escreveu aos Efésios, ele fala assim: que todos nós temos uma só fé, nós temos um só Deus, um só batismo. Ou seja, tudo isso é porque nós devemos, então, para que nós possamos prestar um só culto. Afinal de contas, nós fazemos parte de uma mesma aliança, de uma mesma esperança. Irmãos, a fé na palavra de Deus, na obra de Deus, ela não é algo individual, ela é algo que precisa ser compartilhado. E é isso que Paulo fala em Efésios, no capítulo 4, de 1 a 3. É claro que a fé, ela começa com uma dimensão pessoal. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, você precisa se arrepender dos seus pecados, eu preciso confessar Jesus como Senhor e Salvador, você também. Mas depois disso, a fé, essa mesma fé, ela nos encaminha para uma comunhão. Por isso não existe, na minha vida é eu e Jesus, eu e Deus só e tal. Eu não preciso da igreja. Nós não vemos isso em momento nenhum nas Escrituras. O peregrino, ele caminha rumo a Jerusalém, mas ele caminha com outros peregrinos. Com outros, por isso ele diz para onde sobem as tribos do Senhor. A igreja, como eu já falei, é uma comunidade de indivíduos redimidos, restaurados, perdoados por Cristo Jesus. Na nossa vida cristã, nós precisamos da comunhão com os santos. Santos, aqueles que são separados por Deus. Não está falando de perfeição. Não está falando que nós devemos nos reunir numa igreja perfeita, porque não existe. Mas está falando que nós devemos nos reunir numa igreja onde tem os santos, na comunidade dos santos, todos aqueles que foram separados por Cristo Jesus. Isso, irmãos, porque eu preciso de irmãos que me encorajem no meu dia a dia. Isso porque eu preciso de irmãos que me corrijam quando necessário. Isso que eu preciso de irmãos que orem por mim quando necessário, sempre é necessário. Isso que eu preciso de irmãos que carreguem comigo o meu fardo, me ajude, me dê o suporte, como você também precisa. Existe um propósito na comunhão, nessa reunião das tribos do Senhor. E o salmista fala assim: olha, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Eles subiam para lá para renderem graças ao nome do Senhor. A comunhão, o encontrar um com o outro, não era o objetivo final, mas era a consequência do objetivo fundamental. Eles iam para adorar a Deus, logo eles estavam em comunhão. O objetivo da igreja primário, principal, não é oferecer amizades, não é oferecer atividades ou entretenimento. Algumas igrejas se perdem quando começam a procurar como vamos fazer para manter os nossos tempos cheios e começam a fazer programações que são mais para agradar, principalmente jovens, né? Só que a novidade ela vai perdendo a graça, depois de procurar outra novidade, e a criatividade chega no limite. As pessoas saem. É claro que quando nós somos transformados pelo Espírito de Deus, nós vamos nos preocupar com as nossas amizades, com cuidado para um com o outro, com amor ao próximo. A igreja, irmãos, ela existe para a glória de Deus. Nós nos reunimos aqui porque Deus nos chamou. Nós cantamos porque Deus é digno de adoração. Nós ouvimos a palavra de Deus porque é a palavra de Deus, é Deus falando ao seu povo. Nós oramos porque nós dependemos de Deus. Nós participamos da ceia porque o Senhor Jesus estabeleceu como nosso alimento. Tudo aponta para Deus. O peregrino, ele então reconhece a autoridade da palavra de Deus, quando ele fala no verso 5, que lá estão o trono de justiça, os tronos da casa de Davi. Trono representa o quê? A autoridade.
significa que tem alguém que vai governar o que está governando. O povo que subia para Jerusalém, eles não estavam indo apenas para um lugar de culto, eles estavam indo para a cidade do grande rei. É claro que aqui esse salmo ele faz referência a Jesus como o grande rei, o prometido, aquele filho de Davi que iria sentar-se eternamente no trono. Então não tem como eu separar a adoração da submissão. Eu adoro a Deus, mas eu não me submeto à vontade de Deus. Não tem como eu dizer assim, Senhor, eu quero a tua bênção, mas não quero que o Senhor governe sobre a minha vida. Impossível. Eles estavam indo, olha, alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. E ao mesmo tempo ele fala, lá está o trono de justiça, lá está o trono da casa de Davi. Ao mesmo tempo que eu vou adorar, eu vou me submeter ao governo do Senhor. O verdadeiro culto a Deus, irmãos, reconhece que Deus é rei. Aqui o trono está apontando para Jesus, como a referência à casa de Davi, quando Deus faz a promessa de que iria ter um que iria sentar eternamente no trono. Por isso Jesus é chamado de filho de Davi. Por isso, quando você olha para Mateus, no capítulo 1, você vai ver a árvore genealógica de Jesus, está ali como filho de Davi. Porque os reis eram descendentes da tribo de Judá, e Davi era da tribo de Judá. Por isso Jesus, quando estava para nascer, José e Maria foram para Belém, que pertencia a Judá, cidade de Davi. O verdadeiro rei está sentado no trono. Portanto, quando a igreja se reúne para adorar, ela não simplesmente está fazendo uma reunião religiosa, ela está proclamando que Jesus Cristo é o rei. Enquanto o mundo diz o contrário, né? Eu não preciso de ninguém mandando na minha vida. Mas Deus, Ele governa sobre todas as coisas. Então o peregrino, irmãos, ele manifesta a sua alegria para ir na casa do Senhor, porque ele sabe que lá ele vai encontrar os demais irmãos que fazem parte do mesmo povo, de um povo que é governado pelo mesmo Deus. O terceiro motivo da alegria do peregrino pela casa do Senhor, ele fica feliz ao receber o convite, ele fica feliz em congregar e encontrar os irmãos e saber que eles são governados pelo Deus da justiça. E isso traz uma consequência. Os versos finais, o salmista fala de oração. Orai pela paz de Jerusalém. Ele vai falar, seja próspero que te ama, reine paz dentro dos teus muros, prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei também. Lembra dos perigos da viagem? Só era possível ter as festas em Jerusalém se Jerusalém tivesse paz. Então o que ele fazia? Que Jerusalém esteja sempre em paz, para que as festas continuem e nós possamos sempre voltar aqui à casa do Senhor. Porque se Jerusalém estivesse em guerra, não teria como essas festas acontecerem. Logo, não haveria a peregrinação. É por isso que ele ora. Orai pela paz de Jerusalém, orai pela prosperidade daqueles que amam Jerusalém. A palavra paz aparece aqui então 3 vezes. O peregrino que ama a Deus também aprende a amar o povo de Deus. Ele vai congregar e ele vai aprender a amar o povo de Deus e ora para que o povo de Deus esteja em paz. Porque sem paz é impossível cultuar a Deus. Nós não estamos falando aqui de uma paz de ausência de guerra, não. Estamos falando aqui de uma paz dentro da igreja. Não estamos falando aqui de uma paz que não envolva uma guerra com armas, com bombas, como está acontecendo no mundo afora. Ele está aqui falando para dentro da igreja, ele está falando para dentro do povo de Deus. Isso significa que ele está pedindo que o povo de Deus seja um povo unido, que o povo de Deus seja um povo santo, que o povo de Deus seja um povo maduro, que o povo de Deus seja um povo fiel. Paz, irmãos, nas Escrituras não significa ausência de problema. Paz, irmãos, nas Escrituras não significa que nunca haverá conflito na sua vida. Paz significa que mesmo em meio ao conflito, você vai estar com a sua fé firmada em Jesus Cristo. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 4, novamente, no verso 3,
ele diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Ele fala que a igreja tem que se esforçar, tem que se dedicar, tem que se empenhar para que tenha paz, para preservar a unidade. Mas ele fala que a paz não é a igreja que dá. Eu não venho para a igreja para me sentir em paz, mas eu venho para a igreja, eu tenho que preservar essa unidade. A paz quem dá é o Espírito Santo, mas é nosso dever, como igreja, preservar a unidade da igreja acima de qualquer coisa. É nosso dever orar e esforçar diligentemente. É por isso que ele está orando por Jerusalém, que Jerusalém esteja em paz, que Jerusalém esteja próspera, para que o culto a Deus possa acontecer normalmente. A unidade, irmãos, precisa ser preservada. Nós precisamos lutar contra fofocas, contra divisões, contra ressentimento, contra orgulho, contra competições, contra amargura, contra individualismo. Nada disso pode existir dentro da igreja, nada disso pode existir dentro da Jerusalém de Deus, que é o povo de Deus. O peregrino que ama Jerusalém, ele não trabalha para destruí-la, pelo contrário, ele ora para que ela tenha paz. Ele ora para que os seus irmãos tenham paz. Ele ama cuidar da casa de Deus, ele ama cuidar do povo de Deus. É por isso que o salmista diz: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço que haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, eu vou o quê? Buscar o teu reino. Isso nos ensina algo importante. Amar a Deus, irmãos, significa amar aqueles que pertencem a Deus. Não é opcional, é uma consequência. Não podemos dizer assim: eu amo a Cristo, mas eu não amo meu irmão. João fala que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, ele é mentiroso. O apóstolo João fala na sua primeira carta, capítulo 4. Porque como você pode dizer que ama a Deus a quem não vê, mas você não ama seu irmão a quem vê? É claro, irmãos, que a igreja não é perfeita. É claro que em muitos momentos nós temos situações com irmãos que a gente fica assim: Senhor, está difícil. Está difícil. Mas não é uma opção para nós, porque a igreja é feita de pecadores, como já falamos, pecadores redimidos. E eu sou um pecador. Você é um pecador. Mas Cristo morreu por mim, por você, morreu por essa igreja. Portanto, nós devemos aprender a enxergar a igreja não somente por suas imperfeições. Hoje nada me agradou. Hoje erraram. Hoje irmão tal não me cumprimentou. Isso vai acontecer. Mas nós temos que olhar para a igreja com os olhos daquele que pagou um alto preço por ela. Porque nós fazemos parte dessa igreja. O Salmo 22 traz algo muito maior, 122 traz algo muito maior. Os peregrinos subiam para Jerusalém, mas aqui não era o destino final. Na história da redenção, não. O templo aqui em Jerusalém apontava para algo maior. Os sacerdotes na festa aqui apontavam para algo maior. Os sacrifícios que eram realizados nessa festa apontavam para algo maior. A cidade de Davi, o trono, apontava para algo maior. Tudo aqui no Salmo 122 aponta para Jesus Cristo, que é o verdadeiro rei, o rei que reina eternamente. Ele é o templo, é nele e por ele, por causa dele, que nós nos reunimos para a adoração. Ele foi o verdadeiro e perfeito e único sacrifício. É por causa dele que nós estamos reunidos aqui. É por meio dele que nós temos acesso ao Pai, como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 12. Nós estamos caminhando, irmãos, como cantamos, para uma cidade que há de vir. O autor dos Hebreus diz assim no capítulo 13, no verso 14: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade que há de vir. Lembra do Salmo 15? Somos cidadãos de duas partes. Concluindo então, irmãos, o Salmo 122 nos apresenta três marcas do peregrino.
Primeiro, ele tem alegria em adorar a Deus. Por isso ele vai à casa do Senhor com alegria. Mesmo aquele dia que você não está se sentindo bem, está desanimado, triste, venha à casa do Senhor. Porque a alegria do cristão não é um momento. Por mais que naquele momento você não consiga expressar, mas se Jesus está na sua vida, Ele é a alegria. E quando você entrar por aí e vir caminhando, né? O nosso culto já começa quando nós saímos de casa. Já vem se preparando para o culto. Pode ter certeza que você vai sair daqui diferente da forma que entrou. Tenha a alegria em vir à casa do Senhor. Segunda coisa, o peregrino, ele amava o povo de Deus. Nós temos que amar os nossos irmãos e amigos. Não é concordar com tudo, mas naquilo que nos une, no vínculo da paz, nós temos que amar os nossos irmãos e amigos. Nós temos que buscar a paz da nossa igreja, orar pela paz da nossa igreja, orar para que as famílias dos nossos irmãos tenham paz, porque eles tendo paz, a igreja também tem paz. Orar para que a família dos nossos irmãos tenham saúde, porque isso também afeta a nossa igreja. Orar para que sejam prósperos, para que aqueles que estão sem trabalho possam conseguir trabalho. Tudo isso que afeta a igreja, nós temos que orar, porque, Senhor, se for o teu querer, dá a solução. Resolva aquele problema, por amor dos meus irmãos, por amor dos meus amigos, por amor da sua casa. A pergunta para nós nesta noite é: que tipo de peregrino nós queremos ser? Vamos ser peregrinos que caminham sozinhos? Vamos ser peregrinos que reclamam no caminho? O salmista não foi reclamar. A nossa caminhada ainda é longa. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, quando ele fala que em tudo dá em graça, ele não especifica a situação, o momento, porque ele fala em tudo, ou seja, em todos os momentos. Tá bom? Agradeça. Tá ruim? Agradeça. Somos peregrinos que vêm à igreja como um peso? Ou vamos ser peregrinos que vão responder: alegrei-me quando me disseram, porque eu vou à casa do Senhor. Que Deus nos dê, irmãos, uma igreja que se alegre realmente, verdadeiramente em adorá-lo. Que Deus nos dê, irmãos, uma igreja que o ame profundamente. Que Deus nos dê uma igreja que ame aos seus, nós possamos amar uns aos outros, nós possamos buscar de uma forma diligente, esforçando, mesmo que às vezes seja contra a nossa vontade, mas cumprindo a palavra de Deus, para que a paz seja mantida. E assim, enquanto nós caminhamos neste mundo, os nossos olhos estarão fixos em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida para a cidade celestial. Peregrino aqui, ele sabia para onde estava indo. Nós sabemos. A nossa esperança em Cristo não se limita a esta vida. Que Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai amado, por este momento. Meu Deus, nós somos peregrinos aqui. A nossa pátria é a pátria celestial, a qual o Senhor tem reservado para nós. Mas a caminhada também sabemos que não é fácil, Deus. Mas que nós, ó Deus, não percamos a alegria de vir à tua casa, de nos reunir com os irmãos, de cultuar o teu santo nome. Ó Deus, nos dê disposição, ó Pai, que nós possamos nos esforçar, ó Deus. Às vezes são dificuldades, e às vezes dificuldades que podem ser superadas, que nós possamos aprender a dizer não para aquelas coisas que veio ser barreira para vir à tua casa. Sim, tem momentos que é difícil vir por causa da saúde, às vezes por causa do trabalho, mas que não seja, ó Deus, a preguiça, o motivo de faltar à tua casa, que não seja, ó Deus, priorizar outras coisas, mas sempre que nós tivermos disposição, tivermos tempo, saúde, nós possamos ir correndo para a tua casa com alegria, assim como é o salmista, como o salmista fez. E assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.